O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. E também está escondido, sabe onde? No plano que você nunca definiu para sua vida. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Livro Hábitos Atômicos, de James Clear. Estamos na parte que fala da primeira lei de mudança de comportamento, que se chama Torne-o Claro. Capítulo 5, vamos começar hoje o capítulo 5. Eu dividi o capítulo 5 em 3 partes para ficar bem didático, nenhum vídeo ficar muito grande, tá? O capítulo 5 se chama Melhor Maneira de Criar um Novo Hábito. E aí, o que acontece? A partir de agora, nesse capítulo, você vai entender a forma mais eficaz que existe de se criar um novo hábito, tá? Então, o capítulo ele é muito direto, ele já começa assim, sem suavizar nada. Ele já começa falando que você não falha por falta de motivação, tá? Você não é preguiçoso, entenda isso. Você falha por falta de clareza. Ok? Falha por falta de clareza. Então, vamos para a leitura, como sempre, né? O que a gente já combinou. Fazemos a leitura juntos, depois eu pego esse conteúdo riquíssimo, faço um compilado com as informações mais importantes do capítulo, as mais fundamentais. Daí eu gero uma ferramenta de transformação com esse conteúdo que você vai aplicar na sua vida real hoje ainda, assim que você acabar de assistir o vídeo. Combinado? Esse é o meu compromisso com vocês. Então vamos lá, capítulo 5, a melhor maneira de criar um novo hábito. Vamos lá. Em 2001, pesquisadores da Grã-Bretanha começaram a trabalhar com 248 pessoas para criar melhores hábitos de exercício ao longo de 2 semanas, ok? Os sujeitos foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo foi o grupo de controle. A essas pessoas foi solicitado apenas que registrassem quantas vezes se exercitavam. O segundo grupo foi o grupo da motivação. Essas pessoas deveriam não só registrar os seus treinos, mas também ler artigos sobre os benefícios do exercício. Os pesquisadores também explicaram ao grupo como o exercício reduz o risco de doença coronariana e melhora a saúde do coração. Finalmente, havia um terceiro grupo. Esses sujeitos receberam a mesma apresentação que a do segundo grupo, o que garantiu que tivessem níveis iguais de motivação. No entanto, também lhes foi pedido que formulassem um planejamento de quando e onde se exercitariam durante a semana seguinte. Especificamente, cada membro do terceiro grupo tinha que completar a seguinte frase: durante a próxima semana eu vou participar de pelo menos 20 minutos de exercícios vigorosos no dia tal, na hora tal, no local tal. No primeiro e no segundo grupos, de 35% a 38% das pessoas se exercitaram pelo menos uma vez por semana. Curiosamente, a apresentação motivacional dada ao segundo grupo parecia não ter um impacto significativo no comportamento. Mas 91% do terceiro grupo se exercitou pelo menos uma vez por semana, mais que o dobro da taxa normal. A frase que tiveram que completar é o que os pesquisadores chamam de intenção de implementação, que é um plano de quando agir e onde agir. Isto é, como você intenciona implementar um determinado hábito. Há uma ampla gama de tipos de estímulos capazes de desencadear um hábito. A sensação do celular vibrando no bolso, o cheiro de biscoitos de chocolate, o som da sirene de uma ambulância. Mas os 2 estímulos mais comuns são hora e local. Por isso que as intenções de implementação os usam.
Em linhas gerais, o formato para criar uma intenção de implementação é: quando a situação X surgir, executarei a resposta Y. Centenas de estudos demonstraram que as intenções de implementação são eficazes para atingirmos os nossos objetivos. Sejam elas anotar a hora e a data exatas de quando você tomará uma vacina contra a gripe ou registrar o horário da sua consulta de colonoscopia. A intenção de implementação aumenta as chances de as pessoas adotarem hábitos como reciclar, estudar, dormir cedo e parar de fumar. Pesquisadores descobriram que o comparecimento de eleitores aumenta quando eles são forçados a criar intenções de implementação respondendo a perguntas como: que caminho você vai pegar para a sessão de votação? A que horas você planeja voltar? Que ônibus você tomará até lá? Outros programas governamentais bem-sucedidos conseguiram estimular cidadãos a criar um plano claro para enviar suas declarações de imposto de renda no prazo ou fornecendo instruções sobre quando pagar e onde pagar multas atrasadas de trânsito. A conclusão é clara: pessoas que fazem planos específicos sobre quando e onde praticarão um novo hábito têm maior probabilidade de persistir. Muitas pessoas tentam mudar os seus hábitos sem que esses detalhes básicos sejam compreendidos. Dizemos a nós mesmos: eu vou comer de forma mais sustentável, ou eu vou escrever mais, mas nunca nos dizemos quando e onde isso acontecerá. Deixamos tudo ao acaso e esperamos que iremos simplesmente nos lembrar de fazer isso, ou nos sentirmos motivados na hora certa. Uma intenção de implementação elimina noções nebulosas como eu quero trabalhar mais, eu quero ser mais produtivo ou eu deveria votar, e as transforma em um plano de ação concreto. Muitas pessoas pensam que não têm motivação, quando o que realmente lhes falta é clareza. Nem sempre é óbvio quando e onde agir. Algumas pessoas passam a vida inteira esperando o tempo certo para se aprimorar. Uma vez que uma intenção de implementação tenha sido definida, você não precisa esperar pela inspiração. Devo escrever um capítulo hoje ou não? Devo meditar esta manhã ou na hora do almoço? Quando o momento da ação chegar, não há necessidade de tomar uma decisão, basta seguir o plano. A maneira simples de aplicar essa estratégia aos seus hábitos é completar esta frase: eu irei fazer tal coisa, que é o comportamento em si, a tal hora, em tal local. Então, meditação. Eu vou meditar por 1 minuto às 7 horas da manhã na minha cozinha. Estudar. Eu vou estudar espanhol por 20 minutos às 6 horas da tarde no meu quarto. Exercício. Eu vou me exercitar por 1 hora às 5 horas da tarde na academia. Casamento. Eu vou fazer uma xícara de chá para o meu parceiro às 8 horas da manhã na cozinha. Se você não tiver certeza de quando começar o seu hábito, tente o primeiro dia da semana, o primeiro dia do mês ou o primeiro dia do ano. As pessoas são mais propensas a agir nesses momentos, porque a esperança é geralmente maior. Se tivermos esperança, temos um motivo para agir. Um novo começo parece motivador. Há outro benefício para que as intenções de implementação existam. Ser específico sobre o que você quer e como o alcançar ajuda a dizer não a coisas que sabotam o progresso, distraem sua atenção e afastam você do curso. Costumamos dizer sim a pequenas exigências, porque não temos clareza suficiente
sobre o que precisamos fazer em vez disso. Quando os seus sonhos são vagos, é fácil racionalizar pequenas exceções durante todo o dia e nunca chegar às coisas específicas que precisa fazer para ter sucesso. Dê aos seus hábitos um tempo e um espaço para viver no mundo. O objetivo é tornar a hora e o local tão óbvios que, com repetições suficientes, você sinta vontade de fazer a coisa certa no momento certo, mesmo que não saiba dizer porquê. Como o escritor Jason Zweig observou, obviamente você nunca vai se exercitar sem um pensamento consciente. Mas, como um cachorro salivando ao som de uma campainha, talvez você comece a sentir uma certa inquietação naquela hora do dia em que normalmente você se exercita. Há muitas maneiras de usar intenções de implementação em sua vida e em seu trabalho. Minha abordagem favorita é uma que eu aprendi com o professor B.J. Fogg, de Stanford, uma estratégia chamada de empilhamento de hábitos. É o máximo o empilhamento, gente. Mas o empilhamento de hábitos vai ficar para o próximo vídeo, porque a primeira parte do capítulo 5 termina aqui, tá? Próximo vídeo, a parte 2 do capítulo 5 vai ser o empilhamento de hábitos. Ok? Vamos lá, então. Vamos conversar sobre tudo isso que foi lido, né? Bom, então vamos lá. O capítulo 5 ele já começa falando sobre um estudo com mais de 200 pessoas que mostrou de forma brutal que você não falha por falta de motivação, né? Você falha por falta de clareza no que você precisa fazer para conseguir o que você quer. E aí eles testaram 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo apenas registrava os exercícios quando fazia. O segundo grupo recebia motivação para fazer exercícios. Aprendia sobre os benefícios, sobre a saúde, sobre coração, ok. E o terceiro grupo? O terceiro grupo, além disso tudo, registrar os exercícios, receber motivação, fazia um plano específico. Eu vou me exercitar no dia tal, hora tal, local tal. Resultado? Os 2 primeiros grupos ficaram numa média de 35% que realizaram atividade física. E o terceiro grupo, 91% de execução. É muita diferença, né? Então, você percebe que não é motivação, não é força de vontade, é decisão, é ter clareza na decisão, né? Eles decidiram, eu vou fazer exercício dia tal, local tal, hora tal. Foi decidido, gerou clareza, né? E aí o livro fala que isso tem um nome, intenção de implementação. Ou seja, eu tenho a intenção de implementar isso aqui que eu estou decidindo, ok? Essa é a fórmula que você precisa tatuar na sua mente, né? De que quando a situação X acontecer, eu vou fazer Y, eu vou resolver dessa forma. Você já vai ter um plano elaborado. Isso é simples, isso é objetivo e isso é executável, ok? Deixa eu te confrontar agora numa outra questão. Quantas vezes você já disse, eu vou começar a treinar, eu vou estudar mais, eu preciso me organizar, mas você nunca decidiu quando que você ia começar a treinar, onde que você ia sentar para estudar mais, ou como você ia conseguir se organizar, né? Então, é para você agora, de uma vez, parar de se enganar. Porque você não está com falta de disciplina para resolver sua vida. É porque, na verdade, o que você tem são metas vagas. O livro fala, né? E metas vagas produzem resultado inexistente. Resultados também vagos, tão vagos quanto as metas, ok? O que realmente muda o jogo é quando você define a hora e o local que você vai fazer determinada coisa, você elimina a necessidade de ter que decidir, porque você já decidiu. Decidi que eu vou gravar a minha aula
para os meus alunos, para o YouTube, todos os dias, na minha casa, no meu quarto, às 9 horas da manhã, assim que eu termino a minha atividade física. Acabou, tá sacramentado. Eu já decidi, amanhã eu não preciso pensar. Gente, que horas eu vou gravar a aula? À noite? De tarde? De dia? Depois do almoço? Não, eu já sei. Porque eu já decidi isso uma vez. E a partir de então eu vou apenas repetir, ok? Gente, isso é poder, tá? Isso é um bingão. Porque a maioria das pessoas perde o jogo justamente na hora da decisão. Faço agora, faço depois. Faço de manhã ou faço à noite? Faço hoje ou faço amanhã? Então, enquanto você está perdendo o tempo decidindo, você já perdeu. Sinto te informar, tá? Você vai desistir. Pessoas de alta performance, elas não confiam na decisão do momento. Guardem isso. Elas seguem o plano que elas já decidiram antes, ok? E aí o livro vem e traz exemplos simples para ficar fácil de entender, mas que mudam tudo, né? Vou meditar por 1 minuto às 7 horas da manhã na cozinha. Vou estudar por 20 minutos às 6 horas da noite no meu quarto. Eu vou treinar às 5 horas da tarde na academia. Percebe a diferença? Né? É muito diferente de eu vou na academia hoje. Que horas? A pé? Não sei, se eu ganhar uma carona. Tá vendo a diferença? Né? E isso não é intenção, né? Quando você decide o quando, o onde e o como, você faz um compromisso operacional. Agora eu vou falar outra verdade, que eu acho que você também precisa ouvir, né? Que são as distrações. O livro traz isso. Você diz sim para muitas pequenas distrações. Por que isso? Porque, na verdade, você não tem clareza do tamanho da coisa que você deveria estar fazendo. Metas vagas, né? Então, abre espaço para distrações, porque quando você não tem um plano, qualquer coisa serve para você fazer. Sem um plano, posso fazer qualquer coisa. Agora, com um plano, você começa a dizer não, né? Porque a clareza cria o foco. Não, gente, estou focada, eu escrevi ali, eu falei que eu ia fazer isso nessa hora, eu tenho que fazer, né? E quando você tem foco, você elimina a sabotagem que você faz contra você mesmo todo o tempo, né? Ainda tem mais. Quando você define um hábito com clareza, o seu cérebro começa a associar o tempo e o espaço e a ação. Ele faz toda essa junção. E aí chega num ponto que você sente vontade de fazer aquilo automaticamente. Eu odeio academia, mas tem 2 meses que eu estou indo na academia todos os dias de manhã, às 7 horas da manhã. E amanhã eu não fui. Por algum motivo, eu não vou. Mas eu senti falta. Você acredita que eu senti falta de ir na academia? Mas eu não gosto. Mas eu senti falta. Porque eu já comecei a ter vontade de agir daquela forma automaticamente. É como se fosse um gatilho invisível, ok? E esse é o verdadeiro objetivo. É transformar o ambiente num lembrete vivo desse comportamento. Isso aqui precisa acontecer nesse dia, nessa hora, dessa forma, né? Só que isso, gente, só vai acontecer com repetição. Dentro de um plano claro, né? Lógico, com clareza, mas com repetição. Então, eu quero que vocês entendam que você não precisa se sentir motivada. Você só precisa saber exatamente o que é que você tem que fazer e quando você tem que fazer. E te deixar ciente disso. Trazer isso para a consciência, ok? Pensa aqui comigo. Quais hábitos que você diz que você quer, mas que você nunca definiu quando você quer e onde você quer? Você quer mesmo esses hábitos? Então, define isso. Onde que você está confundindo intenção com ação? Ah, eu quero fazer isso. Então, faça. Decida o como, onde, o quando e faça.
Que comportamento que você pode transformar num plano claro hoje? Chegar em casa, fazer as minhas obrigações, sejam elas quais forem, tomar o meu banho, me alimentar e ler 5 páginas de um livro, começar a estudar 5 minutos de uma aula. Isso pode virar um plano claro para você hoje. Meia hora, 20 minutos, ok? Se a sua vida dependesse da sua clareza atual, nesse momento, o quanto que você estaria em risco? Essa daí eu deixo para vocês pensarem, ok? Entendam que sonhos vagos criam vidas vagas, gente. Sonhos vagos não tem como criar vidas fenomenais, né? Planos claros vão criar o quê? Resultados claros e concretos, né? Perceptíveis. No Mente de Ouro, que é uma cartilha que eu tenho, eu te ensino exatamente isso. Como que você sai da intenção e você entra na execução, mas com clareza, com estratégia e com consistência, sem falhar, tá? Porque não é sobre você querer mais, é sobre você querer melhor. Então você tem que decidir melhor, ok? A cartilha Mente de Ouro, ela ainda traz um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exatamente esses exercícios curtinhos para você fazer e conseguir automatizar isso na sua mente, ok? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Agora escreve para mim nos comentários. Essa pergunta eu vou pedir a resposta de vocês nos comentários porque ajuda vocês a refletirem. Qual hábito que você vai transformar hoje num plano claro, com hora e local definidos? Quero um hábito só, com hora e local, plano claro, ok? Pensem e escrevam aí. Bom, vocês já sabem, né? Você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui é vida real. Aqui você não vive de intenção. Aqui você vive de execução, né? Esse é o meu compromisso com você. Lembrem-se sempre que o resultado que você ainda não tem, ele com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Gente, eu repito isso tanto, ainda vou repetir mais uma vez antes de terminar esse vídeo. Mas por que eu tô falando essa frase repetida agora? Porque tem muito a ver com o que a gente está conversando hoje, né? Porque o resultado que você quer, ele não vem da motivação. E tem muita gente enganada achando que vem da motivação. Não vem. Sabe de onde que vem esse resultado? Vem da clareza que você tem sobre ele, aplicada todos os dias na sua vida. Olha que bingo, né? Então, com isso, você pode concluir que você não precisa de mais força de vontade. Você precisa de um plano claro. A primeira lei de mudança do comportamento é simples. Torne óbvio, torne claro quando agir e onde agir, ok? Agora sim, vou repetir novamente. O resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu estou aqui, para ler essa página para você. E o resultado que você ainda não tem, ele também pode estar escondido naquela decisão que você ainda não especificou o quando, o onde e o como, ok? Já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, continua comigo, porque o próximo passo do capítulo 5, ele vai te mostrar como você tornar esse hábito, esse novo hábito, inevitável. Você não vai conseguir fugir dele. Um beijo no coração de vocês.